Boa tarde, bem-vindos ao Chave TV. Meu nome é Márcia e é com grande satisfação que estamos abrindo o canal, apresentando hoje o programa Partos com Santo Daime. Confesso que o meu coração tá acelerado. Gente, o Chave de São Pedro incentiva o nascimento com o Santo Daime desde 1994, quando o padrinho Wilson Carneiro abriu os trabalhos no parto do Frederico, filho dos dirigentes da igreja. A partir daí, a casa apoia os nascimentos com o uso da Santa Bebida. Para falar então sobre esse assunto, Partos com Santo Daime, contamos com a presença das parteiras Adelise Noal e Juliana Pena. A gente vai começar falando com a Adelise. Doutora Adelise, bem-vinda. A Adelise é médica pediatra com formação em psicologia junguiana. Ela é homeopata, acupunturista, parteira, autora do livro Partejar, né? Oi, Adelise, está me ouvindo? Oi. Oi, querida, é um prazer te ter aqui com a gente. Então, conta um pouquinho da tua história aí com os partos, com o Santo Daime e, enfim, como é que começou tudo isso, esse trabalho tão lindo que tu faz. É contigo, Ali. Tá bom, então tá. Então, boa tarde para todos vocês, todos que estão aqui participando dessa live. E eu fico muito feliz de estar podendo falar sobre o parto e o uso do Santo Daime no trabalho de parto, falar das parteiras, da tradição do Santo Daime, porque isso é um trabalho que eu faço há muitos anos e é um trabalho de educação, né, de educação das mulheres, para que as mulheres desenvolver mais autonomia no seu processo de gestação e no nascimento das crianças, né? Então, eu trabalho com isso já faz muitos anos. O meu primeiro parto domiciliar foi em 94, de uma amiga minha. Nesse tempo, eu ainda não era fardada do Santo Daime. E eu usei o Daime em homeopatia com ela, né? Porque tinha o Daime e estava fazendo já uma pesquisa com ele em homeopatia e em gotas, como o mestre Neu fazia quando ele trabalhava no tempo dele lá no Alto Santo, né? Então, mas esse foi na verdade foi como se fosse assim o meu primeiro, foi um parto experimental, porque com o Santo Daime, assim, no uso homeopático. A minha formação médica, eu fiz muitos partos, eu trabalhei muito como em sala de parto, então por isso eu tinha uma boa formação, né, para fazer os partos em casa. E depois, em 97, eu fui para uma PA, e daí me fardei e pedi autorização do padrinho Alfredo para poder trabalhar com o Daime de uma forma medicamentosa, né? Já vinha fazendo, mas daí de uma maneira oficial, né? E em 2002 foi o primeiro parto que eu fiz assim dentro de uma igreja, uma comunidade de uma igreja do Santo Daime aqui em Dois Irmãos, né? E a partir daí começou então, esse trabalho, né? Que foi então abençoado, né? Pelo mestre Neu, padrinho Sebastião, e eu segui com ele, trabalhando com as mulheres. Eu fazia também era colaboradora de uma ONG, as Amigas do Parto, que era uma ONG só de informação, de orientação para as mulheres, né, começarem esse processo. Nesse tempo ainda não existiam muito assim as doulas vieram depois, então foi um trabalho de reconectar a gente com essa nossa
antiga forma de nascer, né? Porque ela foi muito tempo colocada como alguma coisa masculina, né, nos hospitais, e daí a gente começou a trazer de volta para as mulheres, né? E, bom, então, deixa eu pensar, me lembrar de... Desculpa que eu estou um pouco nervosa. Imagina, fica à vontade. Então, foi então em 2002 esse primeiro parto, e daí então eu comecei, quando eu tive a autorização do padrinho Alfredo, eu comecei a receber o Daime com o Wilton, porque tinha o banco de Daime aqui na Regional Sul. E assim eu comecei uma amizade longa de tantos anos já com o Wilton, com a Cris, e logo eu comecei a tomar Daime junto com eles, né? Porque daí então nessa época eu estava desvinculada de igrejas e o padrinho Alfredo pediu para vincular uma igreja e eu acabei me vinculando então à Chave de São Pedro. E depois, em 95, teve o Fórum Social Mundial, que foi aqui em Porto Alegre, e o Chave participou desse grande encontro, né? E eu dei uma palestra falando exatamente sobre isso, os partos, o uso do Daime no trabalho de parto e as parteiras. E então, antes disso, em 2004, eu fui até Curitiba entrevistar a madrinha Cristina, ela estava lá fazendo um tratamento. Então eu fui até lá, fiz uma entrevista com ela para esse Fórum Social Mundial, né? Que foi muito emocionante, assim, todo o processo, porque a entrevista com ela foi a última entrevista que na verdade foi o registro do ofício dela de parteira, né, que não tinha nenhum registro assim como ficou, e depois no Fórum Social aconteceu que no primeiro dia do Fórum foi o dia que ela fez a passagem, e então foi muito emocionante assim, falar sobre ela, as fotos, a imagem, o som, e enquanto lá no Mapear era todo o processo do encomendamento, né, da alma dela quando ela tinha feito a viagem, né? Então, muito marcante na minha vida, e a partir dali eu me senti assim sempre conectada com ela, e depois nesse tempo a Vera Frois estava aqui, ela estava na minha casa, e então a gente combinou, ela que me falou assim, tu tem que escrever um livro e tal. Então a partir daí eu fiquei com essa ideia na cabeça, mas demorou até que tudo acontecesse. Então há uns anos atrás eu consegui fazer então o lançamento do livro, que o nome é Arte de Partejar, onde então eu falo sobre o xamanismo, sobre algumas coisas de mitologia, e então tem a entrevista com a madrinha Cristina e 2 entrevistas que a Vera Frois fez que eu pedi para ela fazer, porque ela estava no Mapear naquele momento. Uma com a Dalvina, que vai falar hoje, né? E outra com a Francisca, as 2 madrinhas que também são parteiras, né? Parteiras do Daime lá no Mapear. Então foi mais ou menos isso assim que aconteceu, e então eu me sinto muito feliz de poder estar aqui falando sobre esse trabalho que é tão antigo já, né? Que é um trabalho conjunto com muitas pessoas, né? Formando muitas pessoas também nesse caminho, e tanto pessoas que passaram a ser doulas, que depois passaram a ser parteiras, como a Ju, e as mulheres que fizeram o parto e que buscam essa forma de nascer, que está dentro desse movimento do parto humanizado, né? Então isso é um breve relato do que aconteceu, né?
Daí, então, agora outra coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre exatamente o uso do Santo Daime no trabalho de parto. Né? Certo. Então, só um pouquinho de água aqui. Claro. Então, bom, as pessoas que são do Santo Daime sabem, né, através do feitio, que o Daime ele é feito a partir de duas espécies vegetais, Banisteriopsis caapia, Psicothria viridis, e em decocção, é um chá em decocção. E o princípio ativo dessa bebida sagrada, né, que é uma bebida já muito antiga, ela já data assim de 2.500 anos, né? O princípio ativo é uma substância que chama dimetiltriptamina, conhecida como DMT, né, que é um precursor da serotonina. E a serotonina, que é a 5-hidroxitriptamina. Né? Então, são esses dois metabólitos. O que é a serotonina? A serotonina é um dos neurotransmissores que existe no nosso corpo, que existe mais de 100 neurotransmissores. Transmissores, eles são substâncias que eles estão presentes nos espaços entre as sinapses nervosas. Então, eles ficam ali, eles fazem o processo de condução, eles melhoram o processo de condução de informação de uma sinapse para outra, né, em todo o nosso sistema nervoso. Então, existem alguns neurotransmissores que são chamados de neurotransmissores da felicidade, então, que é a dopamina, as endorfinas, a ocitocina e a serotonina. Né? Então, a ocitocina é o hormônio que desencadeia o trabalho de parto, que faz com que comece o processo de contrações. Durante todo o trabalho de parto, é ela que está ativando. Depois do trabalho de parto também continua no processo de contração uterina, e na amamentação também ela é liberada. Né? Então, esse é o principal neurotransmissor do trabalho de parto. Né? Mas a serotonina, ela tem uma função bem importante também. Né? Então, aonde que é o domínio, aonde fica localizado no nosso sistema nervoso o ponto de comando desse neurotransmissor. Ele é um lugar que é um lugar no centro do nosso cérebro, a parte mais interna do nosso cérebro, que é chamado de sistema límbico. E ali, o sistema límbico, ele é responsável por todas as funções internas do nosso corpo. Ele está relacionado com o sistema nervoso autônomo, porque é a parte que comanda todas as áreas onde a gente não precisa fazer nenhum esforço para que a coisa aconteça. É tipo assim, a serotonina, vamos falar da serotonina, né? Ela controla a pressão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura. Ela está relacionada com um ritmo de sono e vigília. Entre ela, a serotonina, quando começa a anoitecer, então começa uma produção maior de serotonina. Durante o dia é a adrenalina, noradrenalina. Então ela faz esse ritmo sono-vigília. Né? Ela também ela está relacionada com o controle da dor e também com o equilíbrio dos estados afetivos e emocionais. Né? Então, por aí, vocês já podem ver como a importância dela no trabalho de parto. Né? Então, em primeiro lugar, quando a gente bebe essa bebida sagrada, ela te coloca uma quantidade de DMT maior no teu corpo e vai acabar dando um aporte maior de serotonina. Né? E essa serotonina, ela vai ajudar que a mulher entre num estado de maior capacidade de suportar a dor, né? Vai gerando uma calma. Ela está relacionada com os estados contemplativos também, né? Então ela faz com que todo esse
o sistema límbico ele esteja canalizado e funcionando para que aquele processo aconteça, né? E, por um outro lado, ela também, como ela gera um estado de calma, o nosso córtex cerebral, que é a parte que faz a função de relação com o meio externo, ele também vai diminuindo, vai tendo um abaixamento do nível mental, como a gente fala. Porque ele não vai estar mais conectado com o mundo externo, ele vai estar se conectando com o mundo interno, e esse mundo interno é o trabalho que toda aquela região central, né, do nosso cérebro vai atuar para que aquela função básica e instintiva aconteça. Então, essa é uma função bem importante da serotonina. Então, por isso que o uso do Daime no trabalho de parto, ele tem essa particularidade que ajuda muito as mulheres, né? Porque a dor é uma questão muito forte, né? E quando tu sente muita dor, tu pode descontrolar, né? Se abalar demais, né? Então, se tu consegue um remédio que tu vai tomar e que ele vai te ajudar a ter capacidade de suportar melhor aquela dor, então isso é o que vai fazer com que todo o resto da tua função instintiva também consiga estar conectada com aquela função e não com alguma coisa que a tua mente aqui mais relacionada com o córtex comece a emitir outros comandos, né? Então, acho que era isso. Mais ou menos. Bom, então, em relação ao trabalho de parto mesmo, eu prescrevo, na verdade, mais ou menos assim, um mês antes do final da gestação, começar a usar ele em gotas para já tu ir te preparando durante o trabalho de parto, e também no pós-parto imediato, que é o puerpério imediato, que são os primeiros 40 dias também. Eu acho que é um tempo bom de ele em gotas para com que a mulher consiga permanecer num ambiente propício a que o útero continue o processo de contração e que tudo aconteça bem, ao mesmo tempo mantendo um estado de equilíbrio emocional, que é um momento bem difícil, né? O puerpério é um momento bem difícil, porque todos os hormônios eles diminuem, né? Porque não tem mais aquela necessidade hormonal durante a gravidez, então é um momento de um grande abalo, e esse momento é bem importante também do Santo Daime. Então, eu acho que era isso, mais ou menos, que eu tinha para falar. Não sei se eu expliquei bem, não sei se tu queria me perguntar alguma coisa mais para eu esclarecer. E assim, dentro do chave, assim, se tu fizesse um relato breve com as mães do chave e tal. Bom, o que foi acontecendo é que, como eu fui fazendo esse trabalho dentro com a ONG As Amigas do Parto, e as pessoas me conhecendo, né, dentro do chave, sabendo que eu trabalhava com isso, e eu sempre estive em contato com as gestantes, né, mesmo antes, mesmo quando eu naquele tempo as pessoas não podiam entrar no hospital na hora do parto. Então, com muitas mães do Daime, eu entrei e fiquei lá, assim, fazendo a função de doula, né? Porque não tinha isso, né? Porque eu era médica, então eu acabava entrando na sala de parto.
Então, essa coisa assim, de eu sempre estar envolvida com isso, foi gerando esse conhecimento entre as mulheres, né? E a gente foi trabalhando junto, assim, foi indo junto, crescendo junto, essa consciência, na verdade, né? Porque isso é um trabalho de conscientização, né, das mulheres, né? É a retomada de uma função biológica do feminino que precisava ser reincorporado, né, na nossa cultura, na nossa vida. Então, acho que foi esse o trabalho que foi feito. Foi de conscientização e ele teve muitos frutos e segue tendo frutos. E no Chave sempre temos demandas. Muitas criancinhas nascendo. As nascem, né? As crianças nascem, elas nascem bem, né? Sim. E tem dois médicos muito importantes nesse trabalho, né, do parto humanizado, que são 2 franceses, né? Foi quase como um resgate kármico, assim, porque foram os franceses que tiraram a nossa autonomia, a autonomia das mulheres, né, na sala de parto, e esses 2 franceses, eles trouxeram de volta, né? A questão do o Frédéric Leboyer, que falou sobre como é importante o ambiente que o bebê recém-nascido vai ser recebido, né? Um ambiente mais calmo, com menos luminosidade, com menos barulho, né? E o Michel Odan, que falava sobre a importância da mulher poder ter liberdade durante o trabalho, né? Porque durante o processo da dilatação e o processo do período expulsivo são momentos onde a mulher precisa encontrar a forma que ela vai querer ficar, os movimentos, o que ela vai precisar, como que ela vai sentir menos dor com cada momento que ela for fazer algum tipo de exercício, né, massagens, todas essas coisas que a gente pode se beneficiar num trabalho de parto, né? Então, então eu sempre segui esses modelos e também as prerrogativas da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, né, para que um bom parto aconteça, né? Então, e o Daime no trabalho de parto, ele normalmente ele vai fazendo com que todas essas coisas aconteçam. E outra coisa que eu acho que também é importante é que as pessoas entendam que o trabalho de parto é um trabalho espiritual, porque é um nascimento, então é um arquétipo que vai se manifestar, né, no plano físico. E isso é um momento de grande impacto emocional, né? E esse impacto emocional é um trabalho espiritual, né? Com certeza. Então, e o Santo Daime, ele está ali sempre para dar esse suporte. E, assim, eu só tenho a agradecer, né, a grande família do Santo Daime, né, por todos esses momentos que eu pude viver. Agradecer muito ao padrinho Alfredo, né, pela confiança, agradecer ao Wilton e à Cris, ao Chave de São Pedro, né, durante todos esses anos que a gente trabalhou junto e que a gente segue trabalhando junto, né, e vamos seguir sempre, né, porque nós somos irmãos e os irmãos, eles estão sempre juntos de mão dadas, né. Então, é isso, assim, não sei se tem mais alguma coisa. Você queria falar alguma coisa, Mônica? Eu quero, porque tem umas perguntas vindo do YouTube, Adelise. Assim, a gente pode colocar uma ou duas.
Pode? Tá, então assim, tem pessoal perguntando assim, você só usa o Daime no parto para mulheres que já estão tomando? Essa é a primeira. Olha, o que aconteceu é que eu fiz muitos partos onde as mulheres não queriam tomar o Daime. Então, isso não é uma obrigatoriedade, né? Eu sugiro, mostro, falo dos benefícios, mas se a mãe não quer, eu não faço elas tomar, não obrigo, né? Não, imagina, porque exatamente todo o processo do parto humanizado é fazer com que a mãe tenha autonomia do seu processo, né? Então, se ela não quer, eu não obrigo, mas eu sempre tomo, né? Então, isso é uma coisa que, né, eu sempre tomo. Agora, se a mãe não quer tomar, eu não tem por que obrigar, né? Sim. Tem uma outra aqui, mas assim, bom, vou fazer a pergunta, mas assim, eu já sabendo como é que vai ser a resposta. Oi, gente, e como tomar durante o trabalho de parto? Quantas doses, ou de quanto em quanto tempo? E também, qual a quantidade? Mas aí isso tem que ser... não pode tomar por conta, né? Imagina. Essa questão das doses, isso é uma questão muito individual, né? Não tem como determinar. Tem mulheres que precisam tomar uma quantidade grande e tem mulheres que tomam conta-gotas, né? Então, isso é muito individual, não tem como fazer... Não tem como dizer isso, porque, na verdade, isso quem fica coordenando esse processo do Daime, da ingestão do Daime, é a pessoa que está ali, a parteira, e a mãe. São as duas pessoas que vão ter que determinar a quantidade, tanto a quantidade quanto a frequência, né? E é uma coisa que não tem, é uma parceria entre a parteira e a parturiente para identificar o momento certo de tomar o Daime a cada vez. Mas com certeza tem alguns momentos, assim, no período expulsivo é um momento que tem que ter um aporte do Daime, né? Tem que ter. Na hora da placenta, da saída da placenta também. Então, tem alguns momentos, e durante o maior período, que é o período de dilatação, daí, então, são várias vezes, né, que pode acontecer. Mas não tem como dizer, né? É isso, obrigada. Então tá, querida, te agradeço e te convido aí todo mundo para assistir o vídeo da madrinha Cris, do Chave. É isso, Mônica? Vai rodar agora, então, um Chave com o depoimento da madrinha, falando sobre o parto do Frederico. Então tá, então eu só queria me despedir de todos vocês, assim, agradecer muito. Não, mas não vai embora, a gente vai continuar conversando. Não, eu só agora nesse momento, Tá, assim, pois não, fecha aí então. Fechamento da minha fala, e depois, se por acaso alguém quiser mais conversar de novo, a gente conversa. Tá. Então, agradecendo. Nós que agradecemos. Vai rodar o vídeo. Meu Deus. Meu nome é Cristiane, eu tomo Daime desde 89, em 91 me fardei e em 93 engravidei do meu primeiro filho, Frederico. Durante a gestação eu tomei pouco Daime até o 4º mês, apenas o necessário para poder estar na corrente, para poder fazer o trabalho, acompanhando o trabalho. E quando foi no 5º, 6º mês de gestação, mais ou menos, eu conheci o padrinho Wilson. E eu não era casada, e ele pediu para que eu examinasse, à luz do Santo Daime, a família e o casamento, a possibilidade de casamento. Ele deu um copo cheio de Daime para mim e para o meu marido, e para nós examinarmos. Nesse dia, todos os mitos que tinham na minha cabeça, com medos,
de que a gente não deve tomar muito Santo Daime, que a gente deve ficar no trabalho mais atenta por conta de estar gestando, foram por água abaixo. A partir desse dia, entendi que é muito importante que a partir do 4º mês, numa gestação segura, a mulher possa, a gestante possa também compartilhar das mirações, compartilhar desse momento único que é estar presente num trabalho de Santo Daime e poder consagrar a Santa Luz com tranquilidade, com segurança e podendo ter mirações maravilhosas, elaborando a mudança, a transformação desse ser mulher para esse ser mulher mais mãe, que vai acontecer logo em breve. O Santo Daime, a Santa Luz, ela nos ajuda a elaborar sentimentos de rejeição, sentimentos de medo, sentimentos de que não vai dar certo. Esse contato, esse vínculo com o bebê, ele auxilia de uma forma muito plena, muito intuitiva, integrando e ajudando a gestação a progredir de uma forma harmoniosa. Durante toda a minha gestação fui muito tranquilo e quando chegou próximo a fechar então os 9 meses, eu comecei a tomar o Daime de colherinha em casa todos os dias, onde também rezava. Abrimos a novena para o parto, pedindo e agradecendo por esse momento que é único na vida de uma família. No dia do parto, as contrações começaram mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã. Eu levantei, tomei um banho com calma, tranquilidade e logo o Wilton levantou, abrimos o trabalho de parto, rezando, consagrando a Santa Luz, não da mesma forma, com a mesma quantidade, mas de uma quantidade mínima onde eu pudesse começar a ter tranquilidade nesse momento. O Santo Daime, a Santa Luz, ela nos ajuda a estar em contato com o ser divino, estar em contato com as egrégoras que nos trazem a família, esse momento único que é libertar-se do seu corpo para que nesse momento o mais importante venha ao mundo, que é o filho da gente. Essas informações de mãe e filho, o Daime traz pra gente a ayahuasca, a Santa Luz. Ela nos dá uma referência para que a gente possa se sentir seguro, para que a gente possa sentir que está de acordo com a natureza, de acordo com o universo e que tudo está certo como está. Ele ajuda nos momentos de desespero que dá durante o trabalho de parto. Tem um momento que a gente pensa em desistir, que não dá mais para sentir essa dor, que não dá mais para esperar por esse momento e é necessário fazer alguma coisa. E nessa hora do vamos fazer alguma coisa, eu pedi então que o Wilton pudesse me dar o 3º despacho de Santo Daime. Primeira vez foi em casa, segunda vez já no hospital, conversei com o meu médico anteriormente a respeito do Santo Daime, ele leu o livro da Vera Frois, entendeu o processo e quis compartilhar desse momento com a gente, comigo, com meu marido, informando a equipe que eu tomaria então esse chá indígena, como ele chamou. E para minha surpresa, às 10 horas da manhã, mais ou menos, ele foi embora
dizendo que o trabalho de parto só ocorreria às 5 horas da tarde, que eu estava com 3 dedos de dilatação e não iria acontecer naquele momento. A dor já estava insuportável dentro do meu parâmetro e eu olhei para o Wilton e disse: não, nós vamos tomar mais um despacho de Santo Daime. E então ele encheu meu copo e eu, com muita segurança, com muita fé, bebi, pedindo, rogando, agradecendo para que se coroasse de uma forma saudável. E assim foi. Às 11 horas da manhã, o médico teve que vir com a sua equipe correndo para o hospital, pois eu já estava com os 9 dedos de dilatação, 10 dedos de dilatação quase, já coroando. E fui levado então às pressas para a sala de parto, sem ninguém entender naquele ambiente. Quando o anestesista entrou então na sala de parto, ele não pôde mais dar nenhum tipo de anestesia. Foi preciso ser feito a epísio. Foi feita uma epísio e mesmo sem anestesia, porque quando chegou o anestesista na sala de parto, foi informado que eu havia tomado então um chá indígena e ele perguntou: ela tomou Santo Daime? Sim. Então, para sorte da gente, ou pela sincronicidade do momento, o anestesista também conhecia a força dessa bebida divina. Muito confiante, ele entregou então esse momento ao chá, dizendo que então não seria necessária essa anestesia, e eu fiz então todo o trabalho de parto somente com Santo Daime. As minhas dores aumentaram e também me tranquilizaram, porque dava para sentir e perceber o bebê realmente entrando no canal. Deu para perceber, dentro da minha miração, dentro das minhas visões, todos os seres de luz que ali estavam presentes, nos dando essa segurança. E nesse momento eu percebi o quanto é importante para a equipe toda estar preparada, sabendo o que está sendo feito, o que está sendo o chá que a gente tomou, o chá que a gestante tomou nesse momento. Porque as enfermeiras, elas têm por hábito se apoiarem em cima da barriga, e naquele momento era muito único para mim. E eu gostaria de ter podido fazer o esforço por mim mesma, com todos os sentimentos que eu estava da Santa Luz. Foi muito rápido o trabalho de parto, e eu tenho certeza que foi graças à Santa Luz, graças ao Santo Daime, que vasodilatou meu organismo, que abriu minha bacia para que esse ser divino pudesse vir ao mundo. E foi um momento muito importante, muito especial, receber meu filho à luz do Santo Daime. E acho que esse momento é único para cada mulher, para cada mãe. Eu, como mãe, como mulher, sugiro que todas as mulheres gestantes possam usufruir desse momento de poder consagrar a luz do Santo Daime durante toda a gestação. Cada uma é um ser divino, e por isso a gente deve então saber a quantidade para cada uma. Não é para todas a mesma quantidade. Mas nesse momento onde iniciam então as contrações, iniciam as dilatações para que o parto ocorra, eu não tenho dúvida em recomendar o uso do Santo Daime. Ele foi muito importante na hora desse parto, na hora do nascimento do Frederico. Ele foi muito importante para a minha psique, para o meu organismo. E só tenho a agradecer todo o momento. Gente, ainda hoje a gente vai contar com o depoimento das madrinhas
Dona Maria e Dona Dalvina Corrente, que são lá do Céu do Mapiá. Vocês continuem com a gente, tá bom? Por enquanto, vamos chamar a Ju. Tá aí, Ju? Juliana Pereira Pena é terapeuta floral e parteira. E também fardada do Chave de São Pedro. Ju, conta para nós como é que tu conheceu a tradição dos partos com o Santo Daime. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, o Wilton que fez. Estou muito feliz de estar aqui junto com a Delise, com vocês e com toda a nossa irmandade, né? Então, eu cheguei grávida no Chave de São Pedro em agosto de 2004. Eu ainda não sabia ao certo que eu estava grávida, acabei confirmando nos dias seguintes. E me fardei em outubro de 2004, com 4 meses de gestação. E quando eu cheguei, logo que eu cheguei no Chave, o Wilton me contou: olha, a gente tem uma parteira aqui na corrente, um bebê recém-nasceu. O João, filho da Samara, tinha nascido recentemente num parto domiciliar, né, com a Delise, com a assistência dela. E aí, quando ele me falou isso, eu senti, nossa, isso faz total sentido para mim. Eu quero um parto assim, eu quero um parto em casa. E aí eu já colei na Delise, né? Colei na Delise, ela foi acompanhando a minha gestação, me escutou durante a gestação, me deu um suporte emocional e ficou de estar comigo no meu trabalho de parto, que estava programado para eu ficar em casa na primeira fase e finalizar o trabalho de parto no hospital. Na época eu tinha 22 anos, apesar de eu querer um parto domiciliar, eu não tinha ainda autonomia suficiente, nem financeira, nem emocional, para dar conta dessa escolha, né? Que é uma escolha que ela exige bastante autonomia, consciência, enfim. Naquele momento eu não estava pronta para isso, mas ficou combinado de eu receber a assistência dela. Então, quando eu entrei em trabalho de parto, ela foi lá em casa. Eu não cheguei a fazer a preparação do início na gestação, porque eu entrei em trabalho de parto no final das 35 semanas, que era onde eu ia começar a fazer a preparação com Daime. Então, ela acompanhou meu trabalho de parto em casa, até o hospital, me acompanhou lá no hospital. Eu cheguei pronta no hospital, porque depois que eu tomei o Daime em casa, que a gente abriu o nosso ritual, foi muito rápido, a bolsa estourou, as dores começaram a se intensificar bastante. E lá no hospital, eu e o meu filho sofremos algumas violências obstétricas e pediátricas. E isso me deixou muito pensativa no meu pós-parto. E isso começou também a me despertar muito, muito mais curiosidade a respeito do assunto. E percebendo, nossa, nós mulheres precisamos, né, redescobrir isso, que a gente não tem que dar tudo na mão, né, da ciência ou dos médicos. Quem vai parir somos nós, então a gente precisa se apropriar. O que acontece no nosso corpo, o que acontece nas nossas emoções, né? Por que a gente escolhe tomar o Santo Daime no parto? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Então, eu passei muitos anos dentro dos meus trabalhos na igreja, muitas vezes eu revivia o meu parto, eu ressignificava ele o tempo inteiro. E aí eu conheci em 2008, em 2005 eu estive no Fórum Social Mundial, grávida. Na ocasião, conheci a Vera Frois e também toda a história das parteiras, né, do Santo Daime. E aí eu decidi, então, fazer um curso de doula, depois que eu tive contato com algumas parteiras que eu conheci. E eu disse, não, então, acho que o meu trabalho mesmo, o meu caminho de vida, para mim, é assistir as mulheres, né? E nesse mesmo tempo que eu fiz o curso de doula, a mulherada lá no Chave começou a engravidar todo mundo. É muito fértil a nossa corrente, porque é que nem eu, né? Eu cheguei no Daime, poucos meses eu já estava grávida. E assim eu vejo acontecer com muitas mulheres. Muitas mulheres acabam acontecendo isso com elas, né? Se não estão tomando cuidado, se começa a tomar Daime, pode saber, vem beber. E aí, com esse trabalho de doula, acompanhando as minhas irmãs,
eu tive um estágio maravilhoso, assim, porque eu comecei a trabalhar bastante e acompanhando os partos com Daime, né? Eu aprendi muito com a Delise. A Delise, ela me iniciou em vários momentos, né? Sem, assim, muito combinação sobre isso. Foi fluido, automático, foi como uma tradição mesmo, né? Porque eu fui inspirada por ela, depois nós acompanhamos partos juntas, onde ela era parteira, e aí, então, eu conheci a tradição do Santo Daime. Eu fui para uma PA em 2012, conversei com as parteiras que estavam lá, Maria Corrente, conversei com a vó Nogueira também. Então, eu já vinha acompanhando esse movimento, né? E na prática mesmo. Então, a tradição do Santo Daime vem da minha própria experiência, do meu parto com Daime, e depois acompanhando. Foi assim. E conta-se... Bom, então tudo começou com o teu parto e tu conheceu o Daime, fez o parto com acompanhamento da Delise, e aí tu começou a acompanhar a Delise nos partos que ela fazia. Isso daí depois de anos, né? Eu me tornei doula, porque meu parto foi em 2005. Em 2011, eu fiz meu primeiro curso de doula, né? Em 2012, eu comecei a trabalhar como doula. Eu acho que eu acompanhei com a Delise algum parto ali em 2013, que eu comecei a acompanhar com ela, onde eu era doula das mulheres que ela era parteira, né? Então, começou assim, nesse passo a passo. Certo. E como é que tu te tornou parteira? Então, aí nessa caminhada, eu comecei a cruzar por mim muitas parteiras, né? A passar pela minha vida muitas parteiras. Eu conheci a parteira Eliane Shelley, a Nani, que eu assisti muitos partos com ela como assistente dela. Então, foi um grande estágio que eu tive de parteira aprendiz. Eu conheci a Sueli Carvalho, a Marcele Carvalho, que eu fiz a Escola de Tradição e Cultura Ancestral, a ESCTA, que eu fiz a formação de parteira, e também a parteira na Olive Naver, que eu aprendo muito com ela, sempre faço cursos. Então, existem parteiras mestras hoje em dia que estão dispostas, né, estão compartilhando o seu conhecimento também, e, ao mesmo tempo, essa prática de doulagem, ela vai se encaminhando dessa forma numa tradição, porque antigamente, que não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada, as doulas existiam já, que vinham acompanhando as parteiras e ajudando no que precisava no trabalho de parto, só que não tinha essa nomenclatura, né? Era de outra forma. Então, essa tradição ela foi se desenvolvendo na minha vida naturalmente. E aí, acompanhando as parteiras, acompanhando os partos no hospital como doula, em todas as oportunidades, né, de vivências que as mulheres têm na gestação e no parto. E aí, de fato, assim, quando eu já tinha terminado a formação de parteira, eu já vinha há muitos anos acompanhando uma parteira como assistente. Chegou no parto do Sol Natanael, que a Delise era parteira, o parto muito rápido, o terceiro filho já da mulher, fomos chamadas, eu acabei chegando 10 minutos antes, e quando eu cheguei, o bebê já estava nascendo. Então, ali nesse parto do Sol, foi no susto, assim, agora segura. Foi tipo, pega aí, goleira, né? Porque foi de repente, assim. E nisso tava o Camilo, tava no banheiro, ela tava no chuveiro, e tava o Camilo com o Daime, a garrafa de Daime na mão, e com os 2 filhos a tiracolo, assim, chorando, emocionado, né? E daí, em seguida, a Delise chegou e fez os cuidados finais, e a gente cantou Sol, Lua, Estrela, fez todo o nosso ritual, né? Que a gente faz com os partos com o Santo Daime. Então, assim, essa foi, vou dizer, a minha primeira iniciação, de fato, como parteira, que foi natural, espontânea, né? E aí, meses depois,
Eu ainda segui como aprendiz, como doulas, né? E aí, alguns meses depois, estava acompanhando outra irmã da igreja, do Chave, a Sabrina. A Delise também era parteira. E a Sabrina tinha tido um parto muito demorado no primeiro filho e nos chamou. E aí eu fui lá, que eu estava morando bem pertinho dela, fui lá ver como é que estava. Quando eu cheguei, eu dei uma olhada e disse, olha, tá para nascer esse bebê. Falei com a Delise e ela estava a uma certa distância. E eu pensei comigo, olha, não vai dar, ela não vai chegar a tempo. E aí eu cheguei para o casal, para a Sabrina e para o Cristiano, e perguntei assim, olha, tá nascendo o bebê, vocês querem ir para o hospital porque não vai dar tempo hábil da Delise chegar aqui para assistir o parto. E eles olharam bem sérios para mim e disseram assim, ó, Ju, te vira, é contigo agora, dá um jeito, não saio daqui nem a pau. E eu disse, bom, aquele momento eu tive ali que, bom, agora então é um momento de decisão, né? Eles escolheram, eles querem, eu tô aqui, então não tem para onde correr. Aí eu pedi para ela ir para o banho e fui ali para o altar deles, que o altar deles já estava montado, eles já tinham tomado um pouco de daime, e aí eu fiz minhas orações, né? Tomei um pouquinho de daime também e fui preparar a cama, o quarto com o que eu precisava. Eu tinha já, como aprendiz de parteira que eu já tinha algumas coisas na minha mala, deixei tudo pronto ali até que eu ouvi, passou 1 hora mais ou menos. Eu ouvi uns sons assim diferentes no banheiro, eu fui ver, já estava querendo coroar, né, os cabelinhos aparecer do bebê. E eu disse, Bina, bora pro quarto, porque aqui vai ser desconfortável de nascer o bebê, né? E aí ela foi, e assim que ela ficou de 4 apoios na cama, a Nerezinha já começou a nascer, bem rapidinho, bem espontânea, assim. E daí foi uma cena muito linda, que tava eu, ela, o marido dela, e a cachorrinha Fiona e a gatinha em cima da cama, né? Então era essa cena do parto. E o filhinho Davi dormindo profundamente no quarto ao lado, né? E aí ali a gente esperou a placenta vir com calma, fiquei dando os cuidados ali, e em seguida também a Delise chega e faz os cuidados finais ali, e a gente faz o nosso ritual de finalização, né? Então, assim, é muito especial, né, a Delise na minha vida, na minha história, nessa tradição, que eu me sinto pertencente a essa tradição das parteiras do Santo Daime, porque eu vivi, ao longo da minha vida, na minha experiência, isso foi se abrindo, e eu só fui confiando, né? A gente diz aqui, tem aquele ditado assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Então, é isso que eu sinto. Porque existe muita responsabilidade, existe muita consciência, tem coisas inesperadas que podem acontecer num parto, que por mais que a gente cuide, que tenha o pré-natal direitinho, são coisas assim que acontecem de repente, às vezes, sem dar muitos sinais, né? Então, eu confio muito assim que o mestre e o ser divino do Santo Daime, a nossa egrégora, e até mesmo mulheres que me procuram que não são do Santo Daime, né? Que para mim vai chegar o que eu dou conta, o que eu posso encaminhar, o que seja melhor para a família, né? Então eu foco bastante assim nesse serviço como parteira. E assim, eu me tornei parteira nesse caminhar e muitas pessoas ainda me conhecem como doula, porque todos os anos da minha vida nessa profissão eu atuei como doula. E desde o ano passado que efetivamente com a procura, né, das mulheres querendo que eu fosse parteira, eu comecei a dizer, não, então eu vou continuar, porque várias vezes pensei em desistir, né, justamente por essa responsabilidade, mas aí eu confio muito, assim, eu tomo também umas gotinhas do Santo Daime, mesmo para acompanhar partos que as mulheres não tomam o Santo Daime, né, porque eu confio muito nessa guiança e no ser divino, nesse professor que existe nessa santa bebida. Então, assim que eu me tornei parteira. E Só um pouquinho, vou ativar aqui. Ju, então, para a gente encerrar aqui
que a gente está correndo já contra o tempo. Como é que é ser parteira hoje em dia, principalmente com o Daime? Então, hoje em dia, ser parteira é ter presença, né? Estar presente ali com a família, conhecer a intimidade da família, acompanhar a gestação, estar por dentro do que está acontecendo, né? E ter esse cuidado maternal atencioso a nível físico, emocional e energético. É um olhar integral, ser parteira, né? Então, com o Daime, é muito maravilhoso, porque dá muito mais segurança para a gente trabalhar, né? Porque a gente, se o casal ele está alinhado, está consciente de por que ele quer tomar o Daime, por que é importante para ele vivenciar o parto com Santo Daime, nós estando alinhados nisso, né? A gente segue a preparação. Então, a preparação na gestação e o acompanhamento no parto e no pós-parto é personalizado para cada família, né? De acordo com as crenças de cada um. Como a Denise falou, ninguém é obrigado a tomar Daime ou crer nisso. E tem essa preparação de antes do parto. Durante o parto, a dose é bem relativa, bem pessoal para cada pessoa, e os cuidados no pós-parto, né? Mas o Daime, assim, o que eu percebo é que ele vira chaves, ele gera movimentos no trabalho de parto. Então, também, assim, a tua pergunta, né? Como é ser parteira hoje em dia, principalmente com Daime? Existem muitas pessoas, né, que acham absurdo, existem muitos profissionais de saúde que não fazem noção do que é o Daime e nem querem saber, e acham que é perigoso, ou que pode causar algum mal para o bebê, ou que pode tirar a mãe do ar, ou que pode causar algum problema no parto, né? Mas eu posso afirmar de tudo que eu vivenciei, que não, bem pelo contrário, o Daime dá um suporte muito grande. Então, ser parteira com Daime hoje em dia é seguir com fé, e confiando na guiança e nos sinais que vão se apresentando, né? Então, é muito essa união, assim, de que hoje em dia também ser parteira com Daime na cidade é um pouco mais tranquilo, porque no sentido de que, por exemplo, quando tu tá no meio da floresta, né, dentro, assim, da tradição das antigas, tu tem algum problema, alguma complicação, precisa fazer uma cesárea, não tem para onde correr, tipo, tem que fazer nascer, tem que nascer, né? A jogada é muito mais dura. Aqui a gente tem essa flexibilidade de, pô, se a coisa não está indo bem, se o parto não está fluindo natural, a gente encaminha, vai para o hospital, busca outro recurso. Com certeza. Né? E assim, o que eu percebo das mulheres que eu acompanhei com o Daime é que, assim, a maioria acaba tendo parto natural e o parto flui super bem. Ju, olha só, desculpe eu te cortar, mas eu quero mostrar os vídeos e a gente tá com o tempo super corrido, tá? Então eu quero... mostrar. Desculpe mesmo te cortar, mas a gente vê que é um assunto que tem muita coisa para a gente falar ainda, que a gente vai voltar a falar sobre isso. Inclusive, a gente quer abrir espaço para perguntas que hoje não foi possível. Então, quero agradecer muito, muito a presença de vocês e convidar vocês para assistir um vídeo com o depoimento das mães agora, tá bom? Tá bem, E depois tem também, a gente conta com o depoimento lá das nossas madrinhas lá do Céu do Mapeado, Dona Maria e Dona Dalvina. Dalvina. Me chamo Kelly, sou mãe da Isis Aurora, tomo Daime há 8 anos, sou fardada e frequento a Igreja Chave de São Pedro em Porto Alegre. Meu nome é Marina, eu sou mãe da Tereza, de 4 anos. O meu nome é Paloma Dutra, sou fardada do Chave de São Pedro. Olá, tudo bem? Meu nome é Dayana, sou fardado do Chave de São Pedro, pai da Antonella e da Martina e companheiro da Franciele. Eu sou a Franciele, sou a esposa do Dayan e frequentadora da Chave de São Pedro. Olá, eu sou Ana Luísa, sou fardada do Chave de São Pedro e eu tive a graça de ter 4 partos sob a luz do Santo Daime. Aqui em casa, a gente teve a oportunidade de fazer os 2 partos com o Santo Daime.
Primeiramente a gente optou pelo Santo Daime por ser já frequentador de uma igreja que consagra o sacramento e nos faz tão bem. Já pelas nossas experiências próprias, foi sempre muito bom e me ajudou muito na minha vida. Na minha primeira gestação, eu fui desencorajada pelo meu médico, porque ele disse que a minha filha tinha estimativa para nascer muito grande. Então ele disse para mim que eu teria que fazer o parto cesárea, porque senão eu poderia arriscar a minha vida, né? Então eu acabei optando pela orientação do médico, mas eu sempre me questionei, né, por que daquela orientação do médico. Então na minha segunda gestação, eu já era fardada do Santo Daime, né, já consagrava a bebida, e fui encorajada, né, pelas minhas irmãs e principalmente pela minha doula, a Juliana Pena, que me orientou e disse que sim, que era possível ter um parto normal dentro da luz do Santo Daime. O primeiro parto foi o parto do Davi, um parto bem demorado, de 28 horas, onde logo que se iniciou o trabalho de parto, a gente já fez a abertura do altar, com orações, e tomamos o Daime. De parto da Isis Aurora estiveram presentes a parteira Denise Noal, a doula Juliana Pena, meu marido Diego, e ao final do trabalho de parto, mais próximo da parte expulsiva, chegou uma amiga que eu havia convidado, que também é madrinha da Isis, a Helena. Essa foi a nossa equipe do trabalho de parto. E junto disso, eu também tive a oportunidade de ter a força do Santo Daime durante todo o processo do trabalho de parto. E o Daime me auxiliou nessa busca interna dos traumas que eu ainda precisava curar dentro de mim para que a Isis Aurora pudesse chegar aqui na Terra. Porque a mãe também tem um processo, né? Existe a criança, o ser, ele tem o processo dele também, a qual ele está voltando a reencarnar, e nós também temos nossos processos que ainda estão sendo curados durante esse trabalho todo. Mais ou menos uns 40 dias antes do trabalho do parto, eu consagrei uma colher de sopa, mais ou menos, antes de dormir. E isso me ajudou muito assim, nesse momento de espera, né, que é muito tenso, a gente fica tão ansiosa, né? Então me ajudou a ficar mais calma, me conectar. Antes, quando já estava próximo do dia, o bebê já estava a termo, a Ju sempre recomendou tomar o Santo Daime em colheres, pequenas quantidades de Santo Daime. Todos os dias. Me senti protegida, me senti guiada. 3 dias antes da minha filha nascer, passou em Porto Alegre um ciclone extratropical que levou embora metade das árvores da cidade. Foi no dia 29 de janeiro de 2016. E também levou embora o telhado da nossa casa. Então eu, que planejava parir dentro da minha toca, já não tinha mais toca. Então foi no dia 20 de janeiro, num trabalho de passagem do Padre Sebastião, que eu entrei em trabalho de parto, e eu saí de casa determinada que poderia ser o dia que a minha filha iria nascer, né? Então já saí com a firmeza, né? Que é a firmeza que o Santo Daime nos traz. Tivemos que nos mudar improvisadamente para a casa do meu irmão e liberar um espaço na casa dele, que já dividia com outra pessoa. Mas da noite do dia 1º para o dia 2 de fevereiro, nós fomos juntar umas coisas na casa e eis que nessa noite a Teresa resolve nascer. Eu acordei de madrugada sentindo um certo incômodo e senti que tinha chegado a hora dela nascer. Comecei a caminhar pela casa, tomar minhas gotinhas de Daime e cantar alguns hinos para Iemanjá, porque era o dia de mamãe Iemanjá.
Então, né, a gente tinha feito um trabalho bem legal com a Ju, que a Ju nos orientou de como seria feito o ritual, como nós iríamos consagrar a bebida, mas os planos mudaram e aconteceu dentro do trabalho, né, que foi muito gratificante e muito especial para mim e para minha família. O momento que começou o trabalho de parto, quando a Belize chegou lá em casa, a gente acendeu as velas, é feito orações, tem toda uma parte ritualística de proteção também, que a gente acredita, que foi realizada durante esse processo. E durante todo o trabalho eu fui tomando Daime. E com o Santo Daime a gente tem, para nós, né, uma garantia de uma proteção espiritual. E para mim foi muito importante, porque eu pude fazer as minhas limpezas durante todo o processo do trabalho de parto de uma forma mais livre, porque eu senti muita dor, eu fiquei muito rígida, não foi algo muito fácil, foi uma montanha russa, ou como eu mesma vi, foi um maremoto, né? Porque eu acreditava estar dentro de um grande mar, não só no meu pensamento, como eu visualizei esse mar durante o trabalho de parto. Uma dos momentos que mais me marcou, assim, na presença do Daime, como facilitador, né, nesse processo do parto, foi a noite que transcorreu de sábado para domingo. Fiquei a noite inteira sentada na banqueta de parto, ao lado da fogueira, o Cris atrás de mim, sentado, me apoiando, e aquelas contrações fortes vinham como ondas, né, de contrações, e eu lembro que eu tinha tomado Daime o dia inteiro e consegui naquele momento me voltar assim mais para dentro possível, para conseguir passar por aquelas dores sem entrar naquele processo de ai meu Deus, não vou aguentar, né? E eu acho que o Daime me ajudou muito a passar aquela noite inteira com dores. O Santo Daime, ele te permite ele facilita essa conexão. Ele é a medicina da rainha da floresta. E ele facilita essa conexão com a rainha da floresta, com a grande mãe, com o teu eu. O pós-parto foi bem legal também, ajudou bastante, né, a deixar a Franci mais tranquila, mais alegre, mais calma. Tomou por 40 dias em casa, todas as noites, tomava uma colher de Santo Daime. Foi muito importante. Nos sentimos muito abençoados e privilegiados por poder consagrar nesse momento tão importante da nossa vida. Fez toda a diferença, com certeza. Falar de um parto com Daime, né, além de falar dos benefícios disso, também é falar de uma egrégora de saúde, de amor e de amizade. Quando as pessoas perguntam, Paloma, como foi o teu parto? Eu digo que foi paz, amor, compreensão e um resgate para mim, né? Um resgate que eu poderia sim realizar um parto natural e dentro da luz do Santo Daime. Oi, Arthur Francisco. Oi, Gabriel Saminati. Oi. E aí, vamos falar então do parto da Maria Flor, que foi o último parto que vocês assistiram. E vocês dois, estava todo mundo presente em casa, né? E como é que foi? Foi... Legal. Foi uma energia boa. Mas foi mais legal ainda encostando na corte. Exato. Depois que ela nasceu? E deitar com ela? Ela era muito fofa. Ela era muito fofinha? Ela é muito fofa. E a gente cantou hino? Tomou Daime? Foi legal isso? Que legal. E... é isso? Tá. Beijinhos? Beijinhos. Aqui na Vila Selva Mapiá, na varanda da nossa madrinha Davina, com a
Maria Corrente, Dalvina Corrente, as duas irmãs, filhas do nosso saudoso padrinho Corrente, as duas irmãs que herdaram da sua mãezinha, Maria Corrente, a missão de levar adiante o trabalho de parteira na doutrina de Santo Daime. Então vamos lá, primeira perguntinha, como é o parto com o Santo Daime, Dalvina? Eu acho o parto com o Santo Daime é uma coisa assim, muito simples, assim. E só porque tomo ele, né? O parto é o mesmo, só que toma o Santo Daime, né? E o Santo Daime ele traz uma calma, né? Ele traz uma experiência boa espiritual para as pacientes, né? E a gente trabalha nesse setor, assim, com Santo Daime, e faz as coisas direitinho, né? Tem mais gente toma, faz uma saga, reza, faz um trabalho mesmo, né? Com Santo Daime. E leva o trabalho para frente. Pois é, isso mesmo, a gente faz tudo com Daime. Eu acho o Daime maravilhoso para fazer as coisas. Porque ele me ensina quem está lá. A paciente também. E como a força age na gestante? A força age na gestante? Eu acho que age uma força. Estou dando Santo Daime, ele traz uma força, né? Que essa mesmo que ela está falando, que é a força da calma, que é a força. Agiu agora. Eu penso em mim, eu tive filho com Santo Daime, né? Então para mim foi maravilhoso. Os meus passos com Santo Daime foi mais além do que os que eu tinha sem o Santo Daime. Para mim foi mais fácil, mais consciente do que eu estava fazendo. Estou dizendo coisa que passou comigo mesmo, né? Aí já posso falar de mim, eu tenho filhos com Santo Daime. Quantas crianças a senhora pegou? Rapaz, eu peguei 58 crianças. E a senhora, dona Maria? Rapaz, eu peguei 59. E como é que a senhora aprendeu a fazer os partos? Eu acho que veio da sua mãe um pouco, mas também teve... Eu fui da minha mãe, mas eu aprendi mesmo assim, que eu andei, fazia bastante parto com a Maria do Chile. E era parteira Era parteira que saiu, até a maninha, né? Para a mamãe. Elas foram embora, ficou a Madre Cristina na linha. Então ela me levava para ajudar ela. Ela dizia que eu tinha calma, que ela gostava de fazer parte disso, que ela dizia que eu tinha muita calma. Nessa calma também tinha muito medo. E ela, como é que ela era? Ela era uma super forte, ela era uma guerreira mesmo, assim, fazia um parto muito bonito, muito consciente também, graças a Deus. E eu agradeço muito a ela, essa sabedoria que ela deixou na minha mão, assim, que ela me deu mais uma força, mais uma coragem. Me ensinou também uns pontos ali que é precisa fazer, né? Às vezes precisa fazer umas coisas mesmo, mais profundas, né? E você, Maria? E eu tô bem, agora tudo que eu tive foi da minha mãe. Porque a minha mãe, quando ela desencarnou dentro da minha casa. Então, se ela era uma parceira, ela conversava muito mais eu. Né? Porque o primeiro menino que eu peguei foi mais ela. Com ela. E aí depois ela foi me dar as instruções. Né? Dizendo, minha filha, não tenha medo. Segue em frente, porque é uma batalha que você vai entrar. E não tenha medo. Não tenha medo que eu estou do seu lado. E o que o padrinho falava para você sobre o parto? Alguma vez ele teve alguma conversa? O padrinho sempre falou, por exemplo, os partos com a gente, sempre. Ele sempre falava para a gente ter coragem, né? A gente ter. No tempo do padrinho, ninguém ia para a cidade, ter feito na cidade. E agora essa pergunta, que é a última perguntinha que tem. Tem gente assumindo essa missão para o futuro? Essa missão para o futuro não está. Temos nós aqui, que nós podemos assumir essa missão, né?
Eu tenho nosso irmão ali, Daniel, que ele é um cara muito experiente, já fez parte comigo, mas a gente estamos aqui, mas eles assumindo, porque eu não quero mais ter filho aqui, no Parque Normal. Agora eu não tenho tempo essa menina toda, ninguém quis ter filho aqui. Eu disse, minha filha, você vai ter o seu filho numa boa, vem teu filho ficar com a gente cantar, eu cantava com ela. Não quer que eu tenha teu filho para nós cantar o Sol Estrela, tomar o Santo Daime, estar cantando com vocês. Mas estão tudo assim, placa, sem terra, mas a mãe também quer levar, não posso fazer nada. Assumindo, né? Se vir para cá, e assim, vamos acompanhar a neném aqui, nós estamos prontamente para atender. Enquanto tiver esses 2 mourão aí... enquanto tiver esse mourão aqui, mas eu sei que vai aparecer. Eu já estava até aparecendo, umas meninas que estavam ajudando, que é gente. Aí foi um tempo que descontrolou muito, aí parou, a gente parou. Eles, lá fora eles têm uma fé muito forte no Santo Daime. E agora eu viajei para a Argentina, cheguei na Argentina, minha mulher estava muito ruim, né? Eu tinha chegado, estava gestante, mas tinha saído uma dona, muito para cima, não para baixo, né? E ela estava deitada lá na cama, a doutora botou o médico dela de quarentena mesmo. Ela não se levantava de fazer nada. E o marido dela me pediu para mim lá, ver essa pessoa, como eu fui. Aí cheguei lá que eu vou fazer, fui rezar por ela, conversar com ela, explicar para ela, podia ela também se levantar, nada ia acontecer para ela, né, tudo. Levanta, vai tomar banho e tal, levanta, toma banho, enfim, graças a Deus, você sair de lá já estava super bem, mas não tinha tido ainda o neném, quando você não tinha ganhado neném ainda não. Mas ganhou o neném, manda foto também para mim, manda tudo. Coisa linda, maravilhosa. Então, muito obrigado pela participação maravilhosa de você. Muito obrigado também pela participação, participação de todos. Eu mando também dizer para essa irmãzinha que está pedindo, que muito agradecido, porque ela está se lembrando de mim, sabe? Ela está se lembrando de mim. Não dá para agradecer a ela. Que ela me dê força, manda mais força para mim, criar mais força. Oi, nós aqui agradecemos esse depoimento tão lindo das madrinhas lá do Céu do Mapiá. E a gente quer pedir desculpa porque acabou caindo um raio aqui, queimou o nosso computador, né? E aí desculpe a nossa falha técnica. Vamos nos preparar melhor para as próximas vezes. Por hoje, então, era isso. Não esqueçam de curtir o canal. Se tiverem sugestões, coloquem lá nos comentários. Quero agradecer muito a presença da doutora Delise e da Juliana. Agradecer a equipe técnica, vamos ver se eu não posso esquecer de ninguém. Roteiro, Larissa, edição dos vídeos, Vanessa, operacional, Mônica e Natan. Agradecer aos nossos padrinhos, o Wilton e a Cris, a Rádio Jagube, a Fátima e o Roberto Santagata, a madrinha Marlene e, enfim, a toda a Irmandade. Muito obrigado, gente. Até a próxima.